Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura do livro do Apocalipse de São João, Apocalipse capítulo 9, versículo 13 a 21. O julgamento é apelo à conversão. Vamos ouvir primeiro o texto, depois comentar. Apocalipse capítulo 9, do versículo 13 a 21. O sexto anjo tocou. Ouvi então uma voz que vinha dos 4 chifres do altar de ouro que estava colocado diante de Deus. A voz dizia ao sexto anjo que estava com a trombeta: liberte os 4 anjos que estão presos no grande rio Eufrates. E os 4 anjos que estavam prontos para a hora, o dia, o mês e o ano foram então libertados para matar a 1/3 parte dos homens. O número dos cavaleiros do exército dos 4 anjos era de 200 milhões. Ouvi bem o número. Na minha visão, os cavalos e cavaleiros eram assim. Vestiam couraça, cor de fogo, jacinto e enxofre. A cabeça dos cavalos parecia de leão, e da sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. A 1/3 parte dos homens morreu por causa destas pragas, o fogo, a fumaça e o enxofre, que saíam da boca dos cavalos. De fato, o poder desses cavalos está na boca e na cauda. Suas caudas parecem cobras, têm cabeças com as quais causam dano. Os outros homens que não foram mortos por essas pragas, nem mesmo assim renunciaram às obras de suas mãos. Não deixaram de adorar os demônios, os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se converteram de seus homicídios, magias, fornicações e roubos. Essa é a leitura do nosso texto que nós vamos refletir hoje. Versículo 13. O sexto anjo tocou. Ouvi então uma voz que vinha dos 4 chifres do altar de ouro que estava colocado diante de Deus. À medida que avança a sequência das trombetas, cresce a intensidade do julgamento. A 6ª trombeta é pior que as outras passadas. Uma cavalaria formada de 200 milhões de cavaleiros, 1/3 parte dos seres humanos incrédulos caem e morrem. Os sobreviventes não se arrependem de sua idolatria, imoralidade e estilo de vida. E continuam com a sua idolatria, adorando os deuses que eles criaram pelas próprias mãos. Mesmo diante da situação e do que viram, eles não se convertem, não se ajoelham diante de Deus, continuam rebeldes. Quando o 6º anjo toca trombetas, se ouve uma voz que vem do altar de ouro que ordena a libertação dos 4 anjos, da destruição, confinados na fronteira oriental do Império Mesopotâmia, o Eufrates. A voz provavelmente era do anjo e sacerdote do capítulo 8, do versículo 3 e 5 do livro do Apocalipse, que tinha a missão de apresentar as orações dos santos diante de Deus. A voz procede do próprio altar, e não de seus chifres. Isto acontece diante de Deus Pai, e é uma recordação de que a retribuição divina é uma ação pessoal daquele cujo amor e soberania foram rejeitados porque não creem e não se convertem. Versículo 14. A voz dizia ao 6º anjo que estava com a trombeta: liberte os 4 anjos que estão presos no grande rio Eufrates. Um dos anjos que toca a trombeta, que também tem a função de libertar os 4 anjos
da tribulação é acionado. Esses 4 anjos são responsáveis pelos cavaleiros demoníacos que cavalgam pelo mundo pagão. Versículo 15. Os 4 anjos que estavam prontos para a hora, o dia, o mês e o ano foram então libertados para matar a terça parte dos homens. Os 4 anjos são libertados de seu confinamento para matar 1/3 da população do mundo. Durante o 4º selo, morreu uma 4ª parte da população da raça humana. Apocalipse capítulo 6, versículo 8. Agora 1/3 da população da raça humana, isto é, dos sobreviventes, irão morrer nas mãos desses 4 anjos, cuja missão será varrer a terra. Aqueles que creem já são salvos e serão salvos. Apocalipse capítulo 9, versículo 4, do versículo 20 e 21. Aliás, do capítulo 20 a 21 do livro do Apocalipse. Então, aqueles que creem serão salvos, nós encontramos no Apocalipse capítulo 9, versículo 4, e também encontramos nos capítulos 20 e 21. A ofensiva é feita àqueles que moram sobre a terra, expressão para evidenciar as pessoas em suas hostilidades. Apocalipse capítulo 6, versículo 10 e versículo 8, versículo 13. Esses anjos estão preparados e vivem em estado de constante disponibilidade. A hora, o dia, o mês e o ano reflete o exato momento decretado por Deus, para que os anjos da destruição sejam colocados em liberdade para a missão de matar 1/3 dos homens. Todas as forças da história estão sob o combate de Deus e o controle de Deus. Versículo 16. O número dos cavaleiros do exército dos 4 anjos era de 200 milhões. Ouvi bem o número. O número de cavaleiros numerosos estão próximos a invadir a terra. João ouve bem o número. 2 miríadas de miríadas, isto é, milhares e milhares. Nós vimos isso também como expressão do Salmo 68, versão hebraica, 67, versão grego-latina, versículo 18. Milhares e milhares são os carros de Deus. Como vemos também em Daniel, milhares e milhares o serviam, milhões estavam às suas ordens. Daniel, capítulo 7, versículo 10. Um número indefinido que dá a ideia de uma multidão incalculável. Mas atenção, devemos ver a visão como um todo, nas imagens do livro, e não converter numa busca de interpretações detalhadas e fundamentalistas. O quadro deve ser visto como uma imagem do poder de Deus que determina a hora da justiça. Afinal, ele tem o poder da história. Versículo 17. Na minha visão, os cavalos e cavaleiros eram assim. Vestiam couraça cor de fogo, jacinto e enxofre. A cabeça dos cavalos parecia de leão e sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Este é o único lugar no livro do Apocalipse em que João indica especificamente que as revelações lhe são entregues por meio de uma visão. Aqui indica que suas descrições tendem a ser natureza simbólica, é uma visão. Vestiam couraças de cor vermelha, azul, isto é, jacinto, que é a expressão que nós vemos no versículo 17, o jacinto,
que nós vimos que é a cor azulada e amarela, cor do enxofre, para equiparar com o fogo, a fumaça e o enxofre. O fogo vermelho, a fumaça azul jacinto e o enxofre amarelo, que saiu da boca dos cavalos. Os cavaleiros não desempenham, na visão de João, um papel ativo no desenvolvimento da praga. Esta tarefa será dos cavalos, cuja visão grotesca e assustadora nos diz que tinham cabeça de leão, que simbolizam crueldade e destruição, bocas que saem fogo, fumaça e enxofre. Versículo 18. A terça parte dos homens morreu por causa dessas pragas, o fogo, a fumaça e o enxofre, que saíam da boca dos cavalos. Devemos considerar como 3 pragas distintas, cujo resultado é a morte de uma terça parte da população, isto é, da humanidade infiel. A cena recorda o juízo de Deus contra Sodoma e Gomorra, quando choveu enxofre e fogo. Gênesis capítulo 19, versículo 24. Versículo 19. De fato, o poder desses cavalos está na boca e na cauda. Suas caudas parecem cobras. Têm cabeças com as quais causam dano. O poder dos cavalos para matar está nas bocas. Aliás, o poder está nas bocas. Igual aos gafanhotos. Os gafanhotos têm ferrão nas caudas, que também tinham o poder de matar. Os cavalos traziam nas caudas serpentes, que causavam danos às pessoas, mas não matavam. O que matava era o fogo que saía da boca dos cavalos. É possível que esta visão esteja relacionada com a profecia de Ezequiel, da invasão de Israel por parte de Gog. Nós vemos o profeta Ezequiel no capítulo 38 e no capítulo 39. Esta invasão, que chegou depois do castigo e a restauração de Israel, simboliza os efetivos poderes do mal e que não se tinha segurança nenhuma até a vitória final de Deus. João adapta a tradição de Gog para mostrar que o exército diabólico, procedente do outro lado do Eufrates, era necessário, porque o mundo romano procurou encontrar segurança naquele que não é Deus. A preocupação de João é relatar uma visão escatológica que apresenta uma praga mortal por monstros que lançam fogo pela boca, cuja procedência eles vêm do inferno, do abismo. Versículo 20. Os outros homens que não foram mortos por essas pragas, nem mesmo assim renunciaram às obras de suas mãos. Não deixaram de adorar demônios, os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra, madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Aqueles que não morreram pelas pragas do fogo, fumaça e enxofre, que saíam da boca dos cavalos, não se arrependeram de sua idolatria, pois o coração deles se tornaram pedra, isto é, se tornaram hostis a Deus. No livro do Deuteronômio, capítulo 4, versículo 28, diz: Vocês servirão a deuses feitos por mãos humanas, deuses de madeira e pedra, que não podem nem ouvir, nem comer, nem cheirar. No livro dos Salmos, o Salmo 115, versão hebraica, 113b, versão grego-latina, dos versículos 5, 4 e 7, nos diz: Os ídolos deles são prata e ouro, obras de mãos humanas. Têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, têm nariz e não cheiram, têm mãos e não tocam, têm pés e não andam, sua garganta não tem voz. Encontramos também no profeta Daniel, capítulo 5, versículo 23.
Se considerava que a adoração aos deuses pagãos, isto é, aos ídolos, deuses pagãos, era como adorar demônios. Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 20, diz que os pagãos sacrificam a demônios, isto é, os deuses pagãos. Os que sobrevivem continuam adorando as forças malignas responsáveis pela destruição, que é a ilusão do pecado. Versículo 21. Também não se converteram de seus homicídios, magias, fornicações e roubos. As práticas pagãs dos sacrifícios rituais, magias, imoralidades e roubos estão associados com a idolatria. Embora Deus os advirta de modo claro e inconfundível, os que não creem persistem no erro e no pecado. Com isto concluímos os 2 primeiros ais do capítulo 9. Deus impôs seu castigo àqueles que não têm a marca, o selo de Deus na fronte. O povo de Deus foi protegido das pragas que caíram sobre o resto da raça humana. Os fiéis devem suportar a tribulação que vivem num mundo controlado pela idolatria, mas não verão a ira de Deus. Serão protegidos não no caráter físico, mas serão protegidos no caráter espiritual. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.